A importância é porque permite à instituição educativa que ela possa identificar aqueles aspectos que vão bem, né, as suas potencialidades, mas também tomar consciência das suas fragilidades, daqueles aspectos que precisam ser melhorados e das necessidades que estão presentes naquele contexto. E o diferencial da avaliação do clima escolar, por meio desses instrumentos, é que ele permite essa identificação a partir da voz dos diferentes membros da comunidade escolar, a partir da percepção dos alunos, dos gestores, dos docentes, daquilo que converge entre eles, daquilo que diverge, e a partir daí, de forma conjunta, a escola pode planejar ações que visem a melhoria desses aspectos identificados. O conceito do clima ele é muito amplo, é muito complexo, né? Então nós precisaríamos trazer o conceito para a nossa realidade das escolas brasileiras. E juntamente com o GPEM, que é o nosso grupo de pesquisa da Unicamp, nós chegamos numa conceituação comum, né, que embasou todo o processo de desenvolvimento desses instrumentos, tanto a matriz de referência quanto os itens avaliativos, né? Então nós compreendemos o clima escolar como um conjunto de percepções e expectativas compartilhadas pelos integrantes da comunidade educativa sobre diferentes aspectos da escola, né? Desde valores, objetivos, relações humanas, a organização e estrutura física, pedagógica e administrativa, né? Que impacta a percepção sobre o universo escolar. E essas diferentes percepções, ou seja, dos três principais atores da escola, alunos, professores e gestores, embora elas possam ser divergentes e em alguma maneira convergentes, elas vão implicar na dinâmica escolar, né? E ao mesmo tempo vai ser implicado no clima escolar, seja ele positivo, negativo ou intermediário. É uma relação dialética, ela se retroalimenta. Então, quer dizer, a partir da percepção dos atores escolares a respeito de uma determinada dimensão, por exemplo, os conflitos na escola, isso vai interferir na constituição do clima escolar. E à medida em que esse clima escolar é percebido como negativo ou positivo, também vai implicar na percepção dos atores. Então, é um movimento de mão dupla, ele é dialético, né? Então, a gente pode dizer que o clima escolar, seja ele positivo ou negativo, ele vai interferir nas percepções dos atores escolares, assim como a percepção dos diferentes atores escolares vai fazer emergir o clima, seja ele positivo ou negativo. Para a construção desses instrumentos de medida, né, do clima escolar, então a gente partiu dessa conceituação do clima, né, que embasou todo o processo de construção, né. A próxima etapa foi então a constituição de uma matriz de referência, a partir da qual nós construímos os itens avaliativos. Essa matriz de referência ela é composta por 8 dimensões interrelacionadas, que revelam o universo escolar, né, a complexidade da escola, né. E essas dimensões contemplam, por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem, a relação da escola com a família, a infraestrutura e o espaço físico da escola. Então, quer dizer, são todas as percepções dos alunos, professores e gestores, a partir dessas dimensões, que nós conseguimos chegar no clima escolar, seja ele positivo ou negativo, né? E a construção dos itens avaliativos, propriamente dito, eles foram contemplados de uma maneira em que pudéssemos ter itens específicos para cada um desses atores, ou seja, itens somente para alunos, para professores e para gestores, e itens de relação também. Esses itens de relação, eles trazem o conceito, melhor dizendo, eles trazem no seu enunciado um tema comum a ser avaliado, né? E que ele é aplicado para os diferentes atores, né? E a partir da análise desses itens de relação, nós podemos verificar então qual a percepção que está convergente ou divergente a partir daquela dimensão que está sendo trabalhada. Esses instrumentos, então, para os 3 principais atores da escola, eles passaram por todo um processo de testagem,
né? Nós fizemos uma pré-testagem primeira, depois eles foram submetidos a 2 testagens empíricas, né? E a última testagem empírica, nós contemplamos uma amostra de aproximadamente 11.500 sujeitos, né? A partir dessa amostra, então, nós iniciamos o processo de análise estatística, né? E análise também qualitativa, levando em conta o construto teórico, né? De modo que nós pudéssemos, então, fazer uma articulação constante de reflexão e avaliação, tanto do aspecto quantitativo quanto do aspecto qualitativo, certo? Então, por exemplo, na análise de conteúdo, nós submetemos o conjunto de itens avaliativos a uma equipe de pesquisadores especialistas na relação interpessoal na escola, né, que trabalham com o desenvolvimento moral, o processo de desenvolvimento moral. Então, esses pesquisadores eles fizeram toda uma análise semântica de conteúdo de cada um desses itens, verificando inclusive a pertinência dos itens para as dimensões às quais eles foram alocados. Isso compôs as evidências de validade de conteúdo, né? Um outro processo de validação, nós trabalhamos com as evidências de validade de construto, aí sim, no âmbito mais quantitativo, né? Nós submetemos então o conjunto dos scores obtidos a partir dessa amostra à análise fatorial e também à análise de componentes principais, né? Com maior detalhe vocês vão ver o porquê que nós adequamos esses modelos metodológicos a partir então do modelo reflexivo e do modelo formativo, né, que está bastante explícito no texto. Vamos focar nessa relevância para a escola, para a instituição educativa, até porque isso é um dos principais objetivos da construção e validação desse instrumento, né, de todo o trabalho que foi envolvido e empregado para chegarmos a esses instrumentos. E, inclusive, é importante salientar que participaram em todo esse processo pesquisadores de diferentes instituições, né, do Brasil. E tinha uma finalidade maior, né? A finalidade é que esse instrumento possa ser útil para as escolas, para as instituições educativas, no sentido das escolas poderem identificar as suas potencialidades, mas também as suas fragilidades e necessidades a partir das diferentes vozes que constituem esse ambiente, dos diferentes atores que estão ali presentes no cotidiano da escola e, no caso específico desses instrumentos, a partir das perspectivas dos professores, dos gestores e dos estudantes. Com base nesses resultados, a escola, em conjunto com os seus membros, poderá identificar esses pontos e então hierarquizar aqueles aspectos que são mais importantes para uma transformação, para uma mudança, para a sua melhoria. Dois aspectos precisam ser ressaltados sobre a contribuição desses instrumentos. Um dos aspectos é que eles vêm preencher uma lacuna no Brasil com relação à avaliação do clima escolar. Quando nós fizemos essa longa pesquisa, longa e profunda pesquisa na literatura e instrumentos de avaliação do clima escolar, nós percebemos a escassez de instrumentos dessa natureza no Brasil, especialmente validados e que abarcassem a perspectiva dos diferentes públicos da escola. Nós encontramos instrumentos, falando do Brasil, que avaliavam ou a perspectiva do aluno, ou a perspectiva do professor, ou a perspectiva do gestor, e ainda que não estavam validados. Então, uma das lacunas que se preenche é essa, poder avaliar a perspectiva dos diferentes atores. A outra lacuna diz respeito às dimensões. Esses instrumentos
se focalizavam prioritariamente a uma dimensão do clima escolar, que é muito importante, por sinal, que diz respeito às relações interpessoais na escola. Porém, o clima escolar vai muito além das relações interpessoais na escola. Devem ser consideradas outras dimensões também que compõem esse contexto. Então, o nosso instrumento ele também traz esse diferencial de abarcar as diferentes dimensões. Outro aspecto importante para se salientar é sobre o uso desse instrumento. Tem que ser muito cuidadoso esse uso, porque o instrumento ele não é um fim em si mesmo e não foi construído com o propósito de ranqueamento de escolas, de comparação de escolas, e isso teoricamente seria complicado se nós pensarmos no clima escolar, porque o clima escolar é da escola, ele é específico de cada escola. Então, esse instrumento, a prioridade dele é para que ele seja utilizado pelas instituições educativas, para os pesquisadores, mas sem essa finalidade de classificações, ranqueamentos, comparações. Acho que um ponto que é importante a gente destacar é que a possibilidade da avaliação do clima escolar, ou seja, o diagnóstico a partir desses instrumentos de medida que nós elaboramos, é responder uma pergunta que, embora pareça simples, mas para nós é complexa e nos é muito caro, né? Que é, que escola nós queremos que a nossa escola seja? Né? Que escola nós almejamos? Nós queremos uma escola justa, uma escola democrática? Uma escola que visa trabalhar com valores, né, valores morais como justiça, respeito, solidariedade. Uma escola que invista no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos, que esses alunos se sintam respeitosamente desafiados, né? A escola precisa se conhecer, né? Que os atores escolares tenham vozes, que eles possam se conhecer dentro da instituição educativa, né? E a partir daí a escola possa propor planos de ações para que se chegue a uma educação de qualidade, onde contemple aspectos cognitivos, né, de desempenho, mas também aspectos valorativos de uma formação cidadã ética.